Bom dia, bom dia. Hoje a gente vai falar aqui sobre Deus e a ansiedade. Vamos esperar o pessoal chegar. A gente quer falar hoje sobre este problema que é talvez um dos problemas desse século. Bom dia. Fala Ju, Caio, Maria, Linda, Bruna. Muito bom dia, pessoal. Muito bom dia. Vou esperar aqui uns minutinhos para a gente começar aqui com todos. Vamos falar sobre a ansiedade, sobre o que Deus, como Deus vê, ou como Deus deveria tratar e ajudar a gente a lidar com a ansiedade. Ou como a gente deveria fazer para que Deus tocássemos o nosso coração em termos de ansiedade. Ansiedade talvez hoje seja um dos principais problemas da humanidade. É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui. Espero que Deus, de alguma maneira, toque o seu coração aí. Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem e a gente já começa, tá? Muito bom dia a todos. Emily, Luana. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês, pessoal? Não sei como é que vocês estão vendo essa minha dinâmica aqui de fazer essa devocional, uma coisa que a gente não fazia até então, mas aquele que tem bom discernimento obedeça, certo? Eu queria falar com você hoje sobre ansiedade. Vamos começar? Quem estiver chegando, seja junto a nós aí. Bom, o meu primeiro pedido é que Deus consiga tocar o coração de vocês e que, junto com vocês, eu possa também ser tocado por essa palavra e que a palavra de Deus alcance o nosso coração, trazendo o ensinamento dele para nós aqui hoje. O tema que a gente vai abordar é sobre a ansiedade. A ansiedade, talvez hoje, um dos principais problemas da humanidade. Sem dúvida nenhuma, a ansiedade acabou sendo como um cenário que preocupa muitas pessoas. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente pensa nesse termo da saúde mental, a gente tem aí que 970 milhões de pessoas ao redor do mundo são acometidas por algum problema de saúde mental. Isso é um relatório da OMS. Desses 970 milhões de pessoas que estão nessa condição, ansiedade e depressão são os dois principais itens que acabam acometendo as pessoas. Quando eu trago essa estatística pensando no Brasil, naturalmente eu caio num outro lugar bastante importante para a gente refletir. Só no Brasil são 11 milhões de pessoas com depressão. No mesmo Brasil, que é líder hoje na América Latina nesse tema. Ou seja, quando eu pego todos os países da América Latina, o país que mais tem problemas de depressão, de ansiedade é o Brasil. Ou seja, a gente já é hoje o quarto país mais estressado do mundo. Fizeram uma pesquisa em 2018 que buscavam identificar nas pessoas que responderam qual era o principal problema que se tinha, qual era a maior preocupação dessa pessoa na pesquisa. E um dado importante é que em 2018, 18% delas dizia que saúde mental era um problema. E eles foram fazendo isso ao longo dos anos, de maneira que em 2024, esse mesmo número sobe para 54% da população. 54% das pessoas que responderam àquela pesquisa disseram que a questão da ansiedade e da depressão são as suas principais preocupações. Ou seja, esse é um tema que de fato é um tema bastante alarmante, pensando em saúde pública, pensando na sociedade como um todo. E eu queria trazer com você aqui hoje uma palavra que pudesse tentar trazer algum tipo de conforto e direção para você em cima desse tema ansiedade. Eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia lá em 1 Pedro, no capítulo 5,
no versículo 7, que diz assim, ó: entregue-lhe toda a sua ansiedade, pois ele cuida de vocês. O meu pedido é que Deus consiga tocar a nossa vida aqui hoje por meio dessa palavra e que o Senhor Deus possa falar com cada um de nós aqui hoje e que você seja tocado de maneira poderosa, porque é Deus quem toca e é Deus quem fala. Quando eu paro para pensar nessa palavra de 1 Pedro 5,7, que fala: lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque dele ele tem cuidado de vocês. Existe aqui um direcionamento claro. O direcionamento é lançar, não é guardar. Perceba, ó, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. O direcionamento está claro. Ele não está pedindo para a gente guardar no nosso coração, guardar dentro da gente aquilo que tem nos afligido. Mas ele tem dito, ó, lança sobre ele isso. Em Cristo, a ansiedade não é algo para ser administrada. Quando eu penso ansiedade em Cristo, eu penso em entrega. Eu entrego diante dele. Eu entrego a ele. Eu não administro nada. Cuidado quando você assume para você essa ansiedade. Você até pode estar num estado de ansiedade. Eu posso estar ansioso, ansiosa. Mas eu não sou ansioso, ansiosa. Isso é muito importante, porque a forma com que você fala sobre você determina quem você é nessa equação. Então, o meu chamado aqui hoje, e essa palavra diz aqui de 1 Pedro 5,7, ela fala: lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Não tenho como falar sobre ansiedade sem falar da palavra angústia. Angústia é uma coisa que normalmente está por trás de um ansioso. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo, ele não sabe exatamente o que se passa, mas ele sente que algo não está bom. Ele sente que algo precisa ser organizado dentro dele. Quando eu paro para pensar no contexto desse texto de 1 Pedro 5,7, Pedro estava ali falando para os novos convertidos, para os cristãos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Pedro trazendo uma palavra para aquele povo que estava sendo de alguma maneira açoitado, estava sendo perseguido, estava sendo ameaçado. Um detalhe aqui importante: Pedro aqui tem um papel quase que terapêutico, mais do que de obediência a Deus. E eu vou explicar isso para vocês. Então Pedro está ali, naquela região ali, que hoje a gente entende como Turquia, mas que era a Ásia Menor, falando para um povo que eram os cristãos gentios, aqueles que eram os novos convertidos. E a expectativa aqui é, esse pessoal, ele estava sendo, de alguma maneira, bastante perseguido, porque ao se converter, eles estavam enfrentando uma rejeição social muito grande. Eles tinham que abandonar os seus costumes, eles tinham que abandonar a sua religião, abandonar a sua comunidade, e agora eles tinham que cultuar a este Deus. E deixavam de participar do culto pagão, do qual eles participavam anteriormente. E aqui tem um papel importante, ou seja, eles deixavam de cultuar o imperador e vinha para cultuar quem? A Cristo. E o direcionamento de Pedro aqui é muito claro, ele diz assim, ó: lança sobre ele a vossa ansiedade. De onde vinha essa ansiedade desse povo aqui? Exatamente dessa dificuldade de entender a dinâmica que estava acontecendo. Tudo bem, eu aceitei a Cristo, eu mudei a minha vida, mas agora eu estou sendo perseguido. Mas agora, de alguma maneira, eu estou sendo caçado, eu estou sendo escanteado, estou me colocando de escanteio. O que eu faço agora? Isso gera ansiedade. Isso gera uma necessidade, uma angústia. E quando a gente fala de ansiedade aqui, a gente tem que pensar que eu poderia pensar a angústia e o medo, que são duas outras palavras que a gente tem que levar em consideração. Nesse contexto, desses cristãos gentios, tinha medo, porque tinha a perseguição do imperador. Agora, tinha também muita angústia. Quando eu falo de medo, o medo está muito ligado com um objeto conhecido. Aquilo que eu sei. Eu tenho medo
do leão que está vindo na minha direção. É um objeto conhecido. Mas quando eu falo de angústia, eu falo de uma visão difusa. Eu falo de algo que não tem um objeto claro. Quando eu falo da angústia, eu não entendo exatamente do porquê eu estou incomodado. Eu não entendo exatamente por que eu estou deste jeito que eu estou. Porque ele não tem um objeto definido. Não está claro qual é o objeto. Não está claro por que eu estou incomodado. Não está claro por que eu estou do jeito que eu estou. Por que eu penso da forma que eu penso. Ou que eu esteja vivendo como eu estou vivendo. Aqui, essa angústia, que é aquela sensação de algo que alguma coisa não está certa, os cristãos aqui, eles estavam sendo perseguidos. E na perseguição desses novos convertidos, existia sim uma angústia difusa, uma expectativa de que algo acontecesse o tempo inteiro, um perigo que era um perigo invisível, que certamente eles percebiam de alguma forma. E todos nós, quando a gente nasce, desde sempre, a gente precisa do investimento do outro na nossa vida. Se nós só nascêssemos e ficássemos lá sem o investimento de ninguém, certamente nós morreríamos. É exatamente este investimento do outro, para que nós pudéssemos sobreviver, que nos dá uma sensação de impotência. Uma sensação de impotência na raiz. Isso gera em nós uma memória. Esse povo certamente estava vivendo a mesma coisa aqui. Estava vivendo uma sensação do tipo, tá bom, mas agora eu me converti, eu aceitei a este Cristo, o que eu faço? Porque estou sendo perseguido, estão me colocando de lado, não me deixam mais participar das coisas, não querem mais o meu contato, não querem mais estar comigo. O que eu faço? Isso gera angústia. E essa angústia gera ansiedade. A ansiedade, ela está sempre no estado futuro. Ela está sempre ligada a algo que eu não controlo, a um medo que está lá na frente, que eu não sei exatamente o que fazer com ele, eu não sei exatamente como lidar com ele, mas eu sinto. Uma coisa importante para a gente pensar aqui, a fé, ela atua como um continente, como esse continente psíquico. É a fé que ajuda a gente a controlar os nossos sentimentos. É a fé que ajuda a gente a controlar os nossos pensamentos, a forma com que a gente vê o mundo, as nossas experiências. É exatamente esse continente psíquico que a fé ajuda que eu quero falar com você aqui hoje. A neurociência, ela trata a ansiedade como uma relação muito engraçada, muito importante que acontece fisicamente. Em termos de neurociência, não tenho como falar de ansiedade sem pensar na condição física. Só um parênteses aqui, a ansiedade ela acontece num lugar chamado hipotálamo. Existe uma relação entre hipotálamo, hipófise e as glândulas adrenais. Ou seja, está aqui no centro da sua cabeça, aquilo dispara uma corrente que vai até a hipófise, que está pertinho dela ali, elas estão muito próximas, e aí vai para a sua corrente sanguínea, esses hormônios, e isso ataca, ativa as suas glândulas adrenais. É na ansiedade, que é uma resposta fisiológica, mas também é psicológica, que ela é percebida quando a gente está diante de situações que nos ameaçam, situações que nos colocam medo. Aí essa relação, hipotálamo, hipófise e as glândulas adrenais, geram na gente uma liberação de cortisol. Mas também gera na gente uma liberação de adrenalina, de noradrenalina. Então aquela sensação que no primeiro momento eu fico meio eufórico e me dá uma sensação de luta ou de fuga. Eu luto ou eu fujo. É essa sensação de ansiedade que me toca de uma maneira tão grande, que hoje em dia a gente entende muitas vezes como sendo a ansiedade que deriva no ataque de pânico. É uma experiência fisiológica, eu sinto no meu corpo, isso acontece biologicamente dentro de mim. E quando esse cortisol é liberado, existe uma mensagem sendo enviada para o seu sistema autônomo simpático que diz o seguinte, olha, eu preciso responder. Aí o seu corpo começa a dilatar a pupila, você tem sudorese, você tem taquicardia,
você tem a contração dos vasos sanguíneos e você tem liberação de glicose. Essa liberação gera em você um estado de desconforto. O seu corpo está preparado para responder a alguma coisa. Por isso que quando você está nesse lugar, as emoções elas são sempre demasiadas. Elas são sempre grandes demais. Todo ansioso esqueceu de cumprir com esta palavra de 1 Pedro. Porque o ansioso, ele sente coisas. E é natural que nós sintamos, porque elas são fisiológicas. Mas a gente acaba se perdendo no sentir a ansiedade. E esquece de colocar naquele que deveria tratar a minha ansiedade. Porque o versículo é claro. Ele não fala para a gente guardar. Ele fala para a gente colocar em Cristo a nossa ansiedade. E os efeitos psicológicos da ansiedade, eles são devastadores. Porque o ansioso está sempre preocupado. Ele está sempre com dificuldade de relaxar. O ansioso está com hipervigilância o tempo inteiro. Ele nunca está relaxado. Ele está sempre temendo alguma coisa que ele não sabe o que é, que ele tem medo e ele está hipervigilante o tempo inteiro com isso. E a resposta mais natural que a gente tem, a pessoa que tem ansiedade, é esquivar o comportamento do contato social. É ficar mais na sua, é não querer falar com ninguém, é uma tendência de evitar as situações que ameaçam ele. Portanto, caro amigo aqui, a ansiedade acaba sendo sempre respostas orientadas a um futuro. Ou seja, eu estou sempre tentando antecipar um problema potencial que não aconteceu ainda. Sou eu que estou trazendo para o momento presente algo que eu não entendo o que é. Não aconteceu ainda. Fixe isso dentro de você. Não é sobre algo concreto. É sobre um medo iminente de algo que não existe ainda. E aqui é muito importante você pensar o seguinte. Pedro está dizendo para nós aqui que é para lançar sobre ele a nossa ansiedade. Porque é ele que tem cuidado de nós. É ele que tem cuidado de nós. É essa ansiedade que libera esse cortisol na sua corrente sanguínea, que ativa uma outra parte neurológica da gente, que é as amígdalas cerebrais. É a amígdala, é na amígdala que libera a questão hormônios e que você sente medo. Que você fica com dificuldade de trazer para uma certa racionalização aquilo que precisa ser racionalizado. Muitas vezes esse medo é um medo que não faz sentido. Muitas vezes esse medo é um medo que é infundado. E aí, a própria neurociência tem estudado bastante qual que é o papel da oração, da meditação, o papel da fé na regulação disso que a gente está falando aqui. E ela chega numa conclusão importante que é assim, tanto a oração quanto a meditação e a fé focada numa promessa, eles diminuem a atividade da amígdala. Eles diminuem essa descarga de emoções que você sente. É por isso que é importante colocar nele aquilo que te aflige. Não é só racionalizar, mas também é muito importante você descansar. Descansar em Cristo aquilo que você não pode lidar sozinho. Uma coisa que é muito importante para a gente entender, todo o desenvolvimento nosso enquanto seres humanos começa lá enquanto criança ainda, numa dinâmica em que a gente tem que ter um ambiente emocional estável, um ambiente emocional acolhedor, seguro para que nós possamos cuidar daquilo que é a questão emocional. E aqui eu quero trazer para você uma visão diferente sobre Pedro. Todo mundo entende Pedro como o apóstolo, e de verdade ele é. Ele é um dos primeiros que seguiu a sua jornada com Cristo. Ele, como sendo um judeu, ele não teve um período de conversão como são os outros apóstolos. Ele estava com Cristo desde o começo. Mais ou menos lá por 28, 29 depois de Cristo, na idade de Cristo. E Cristo começa o seu ministério com 30 anos e lá já estava Pedro. Viveu a pregação, viveu todo o movimento de Cristo, viveu a morte e viveu a ressurreição de Cristo.
Ele estava lá, desde o começo. E é esse Pedro que ele faz um movimento que é maior do que um movimento só apostólico. Ele cuida desses novos cristãos. Quando ele faz essa carta em 1 Pedro 5,7, ele está dizendo para os cristãos, ó, pessoal, calma. Vocês estão preocupados? Eu até entendo que vocês estejam preocupados. Mas vocês estão esquecendo do principal, que é colocar em Cristo. Porque não é Ele que tem cuidado de vocês? Essa é a indagação de Pedro aqui. Vou ler de novo para vocês. Ó. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha que interessante isso aqui, gente. Pedro aqui, ele oferece um Deus que sustenta. Pedro aqui oferece um Deus que não falha. Ele está dizendo para as pessoas assim, ó, eu entendo que está difícil, e de fato está. Talvez você esteja vivendo exatamente a mesma coisa hoje. Talvez você esteja vivendo hoje uma situação de dificuldade que te deixa ansioso, ansiosa. Talvez seja aquela conta que você tem que pagar que eventualmente você não tem dinheiro para fazer. Ou a expectativa futura de um emprego ou de uma mudança de vida que você tem muita ansiedade, mas você não sabe o que fazer com isso. Pedro aqui está trazendo para este povo, que era basicamente formado aqui por pessoas, por gregos, por romanos e algumas pessoas ali da Ásia Menor, ele está oferecendo um Cristo que não falha, um Cristo que está disponível, que sustenta, mas acima de tudo um Cristo que segura quando tudo parece ruir. Quando tudo parece ruir, ali tem um Deus, e aí tem um Deus que pode sustentar você. Esse é o chamado de Pedro aqui. Ele coloca Deus não só como um ambiente seguro. Pedro não está dando apenas uma ordem espiritual, do tipo, tenham fé. É isso que a gente vê o tempo inteiro. Outros apóstolos fazem isso o tempo inteiro. O próprio Pedro, em outros momentos, o fez. Ou seja, ele não está só dando uma ordem espiritual, confie em Deus. Ele está oferecendo sustentação emocional, que é diferente. Se a gente for fazer um paralelo disso com a psicanálise, tem um psicanalista inglês chamado Winnicott, que ele construiu um conceito que ele chamou de holding. O que é o holding? Ele diz o seguinte, essa criança, qualquer criança, para ela poder viver num ambiente emocional estável, nos primeiros momentos da sua vida, ela precisa de acolhimento, ela precisa de proteção, ela precisa de previsibilidade. O bebê precisa se sentir seguro para se desenvolver. Olha como é mágico isso. O que Pedro está dizendo aqui para esses novos convertidos, para esses crentes gentios, que acabaram de se converter da sua vida de pagão, adorando a qualquer outro Deus ou ao imperador? Ele está dizendo assim para esses novos convertidos que são como bebês. Ó, é Deus que te sustenta. Ele está fazendo o holding. Ele está abraçando esses novos convertidos e dizendo, não está em você. Fica calmo. Se aquiete. Porque está nele. Está em Cristo. E aqui uma coisa legal para a gente pensar. Mesmo com um cenário de bastante incontrolabilidade, ou seja, a gente está num cenário que a gente não consegue controlar nada. De imprevisibilidade, a gente não consegue prever nada. A mensagem de Cristo não é apenas espiritual aqui, mas ela também é, em grande medida, terapêutica. Ela está fazendo holding, acolhendo aqueles novos convertidos e dizendo para eles assim, ó, fiquem tranquilos, porque tem um Deus que te sustenta. Tem uma passagem em Mateus 6, do versículo 25 ao 34, que ele faz um ensino sobre a preocupação.
E um pequeno pedaço no comecinho do 25 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Perceba, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6, 25. Não é apenas um conforto, pessoal. Não é apenas um acolhimento. É também uma reorganização da nossa percepção sobre a ameaça futura. Não adianta você ficar ansioso com algo que você não consegue controlar. Você não disse que você era um cristão? Você não disse que você é uma pessoa temente a Deus? E essa passagem de Mateus, ela meio que reorienta a nossa mente com relação à antecipação de futuro. Você tem que viver o momento do agora. É crendo que este Deus, que diz assim, ó, não ande ansioso com coisa nenhuma. E aquele que Pedro diz, lança nele, porque ele tem sustentado até aqui. Isso é uma reorganização da nossa antecipação futura. Não adianta ficar preocupado lá na frente. É esse mesmo texto e é esse mesmo Deus que, se você se entrega para ele, ele diminui em você uma sensação de desamparo. No fundo, a ansiedade, a angústia, nos remete à nossa sensação ainda muito primária, que era uma sensação de desamparo. É quase que um desamparo estrutural. É quase que um desamparo que é como se fosse a gente. A gente nasceu humanamente desamparado. Se não tivesse o investimento de alguém, a gente simplesmente morreria e sucumbiria. A Bíblia aqui, ela não está eliminando os mecanismos biológicos. Em momento nenhum eu estou dizendo para você que, ao crer em Cristo, você vai deixar de sentir ansiedade. Perceba. Ela não está dizendo que não existe a biologia, foi o próprio Deus que criou a biologia. Mas ela faz você repensar onde você coloca esta ansiedade. Existe um propósito na presença soberana de Deus, que vai guiar a nossa história. Biologicamente, a nossa confiança, se eu coloco a confiança em algo, biologicamente, a gente começa também a viver este algo. Portanto, meu amado irmão aqui, tire do medo, tire da expectativa futura essa sua angústia. Comece a colocar os seus pensamentos, a tua biologia, naquele que pode sanar o teu problema, aquele que acalma, aquele que dá esperança e aquele que vai dar senso de controle interno para você. Quando Pedro escreve aqui para esses cristãos, aqueles perseguidos, os exilados, né, os marginalizados, essas pessoas estavam lotadas de angústia. A angústia ela pode vir de diversas maneiras. Uma certa indefinição, um objeto não definido, mas em alguma medida ela também vem daquele desejo que você não pode colocar em prática, porque ele é pecado. Aquele desejo que você fica buscando o tempo inteiro e você sabe que ele não é de Deus. Essa angústia, coloque diante de Deus. Pedro aqui está trazendo mais do que uma exortação. Pedro aqui está cheio do Espírito Santo, ajudando as pessoas ali, quase que com um processo terapêutico, dizendo para elas assim, ó, Deus vê vocês. É Deus quem cuida de vocês. Olha que legal isso. O novo convertido é tido na Bíblia como uma criança. A gente dá estofo, a gente dá segurança, a gente dá estabilidade emocional para uma criança, desde sempre, tratando e criando-o num ambiente emocionalmente estável. Pergunto a você, como é que tem sido o teu ambiente emocional? O quanto que você tem cuidado, regado o teu jardim das emoções? Ou será que de alguma maneira você simplesmente
vive um monte de coisa no seu dia a dia, sem ao menos perceber que ali sim tem uma necessidade de você entregar para Cristo aquilo que é a sua ansiedade, aquilo que é a sua angústia. Se eu pegar esse primeiro pedaço do capítulo 5 de 1 Pedro, antes desse versículo 7 que eu falo, no 6, ele está falando sobre humildade. Ele está falando sobre confiança em Deus. Se eu pego na sequência, o versículo 8 e o 9, ele está dizendo assim, ó, vocês precisam ficar atentos, porque o diabo, ele anda ao seu redor como um leão que urge. O leão que urge ficar atento aqui, está fazendo uma menção a você vigiar, a você tomar cuidado com aquilo que você consome. Porque parte da sua ansiedade é provocada pela própria rede social, pelo próprio conteúdo que você insiste em consumir. Ou aquela visita naquele Instagram que você insiste em ver. Você sabe que não é para ver, mas você insiste em entrar lá. E ao entrar, você só alimenta a sua angústia. E você fica num estado quase que de repetição, que fica o tempo inteiro no mesmo lugar. O convite aqui é cuidado, porque o diabo está andando ao derredor como um leão que ruge, tentando te tragar. Mas Deus, ele é extremamente poderoso para colocar em você o discernimento. Então peça a Deus discernimento, peça a Deus para ajudar vocês nisso. Quando eu penso na palavra ansiedade, ela vem do grego. Não sei se você sabe, mas a Bíblia ela foi escrita em três línguas. Você tem um pedaço importante da Bíblia ali no Antigo Testamento, escrito em hebraico, especialmente ali aqueles primeiros livros, Gênesis, Êxodo e etc. Depois você tem um pedaço da Bíblia escrito em aramaico, e você tem todo o Novo Testamento escrito em grego, um grego coloquial, um grego do dia a dia. E isso tinha um propósito de acontecer, não foi a esmo. Aconteceu porque se queria trazer para uma linguagem simples a mensagem de Cristo. E a palavra ansiedade em grego, que é uma palavra que chama merimna, ela tem a ver com dividir a mente. Se eu pensar etimologicamente, ansiedade no grego, então, tem a ver com a divisão da mente. Toda vez que eu estou num estado de ansiedade, eu estou dividido. Eu estou dividido entre o medo e a fé. Eu estou dividido entre o futuro e o presente. Eu estou dividido entre o controle e a entrega. Essa é uma reflexão que você tem que fazer. É você que tem que fazer. O que você decide hoje aqui? A orientação, ela é clara. A orientação é que nós não deveríamos carregar sozinhos aquilo que Ele mesmo pede para que nós o entreguemos. Não sou eu que estou falando. É o versículo que a gente acabou de ler. A sua ansiedade, ela é combatida pela confiança em Deus. Portanto, tire toda a tua alegria, todo o teu envolvimento, toda a tua pulsão, todo o teu libido do objeto ansiedade e das tuas derivadas e da tua resposta. E coloque em Deus, no caráter de Deus. Coloque no amor de Deus. Coloque na sabedoria de Deus. E acredite que há uma provisão de Deus para tirar você daí. Deus, Ele quer reprogramar o seu cérebro. Ele quer que você tenha um cérebro diferente. Que você pare de ficar o tempo inteiro olhando para aquilo que te deixa numa condição de angústia e que você coloque nele aquilo que você não consegue lidar, ou a sua expectativa de futuro, ou o medo que você tem. Lá em Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Renovar a sua mente é deixar que este Cristo entre. Eu não sei qual é o seu problema hoje. Eu não sei qual é a sua dificuldade hoje.
mas eu sei que tem um Cristo que sabe. E se você está aqui, eu não estou preocupado com a quantidade de pessoas que estão aqui, sinceramente. Sinceramente. Mas a minha oração antes de entrar aqui era: Deus, traga pessoas, aquelas que o Senhor quer falar. Não é só acreditar que Deus pode renovar o seu cérebro ou transformar a sua mente. É um chamado, assim como eu falei ontem, para metanoia. É metanoia. É mudança de dentro para fora. É mudança de mentalidade. É mudança de pensamento. É mudança. Se na ansiedade a frase é eu estou sozinho, na metanoia é Deus está comigo todos os dias. Se na ansiedade a frase é eu não vou conseguir, na metanoia de Cristo é em Cristo eu sou mais que vencedor. Em Cristo você é mais que vencedor. Existe um chamado de Deus para você. Pode ter certeza disso. Se na ansiedade você tem medo e se você de alguma maneira tenta controlar tudo para nada dar errado, na metanoia é Deus que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, lá como diz Hebreus 1:3. Ou seja, escolha, faça uma decisão hoje aqui, que é de não carregar esse fardo sozinho. A metanoia, você muda o seu foco do problema e você coloca ele em Deus. Você não coloca mais o teu foco no problema, o seu foco está em Deus, porque Deus, ele é maior do que o problema. É esse Deus que ele é infinitamente maior que o problema. E eu quero trazer aqui para a gente finalizar uma coisa prática, uma aplicação prática. Você vai seguir esses 4 itens que eu vou fazer aqui, que eu vou falar aqui para vocês. O primeiro deles é: identifique o que está angustiando você. Dê nome para aquilo que está te angustiando. Então, quando estiver numa condição de angústia, numa certa ansiedade, sem entender o que está acontecendo, reflita, pare, pense e dê nome para o que está acontecendo com você. Eu estou com medo, eu estou com ansiedade, eu estou com raiva, eu estou com tristeza, e eu estou com a tristeza por causa disto, daquilo. Dê nome. A primeira coisa que tem que fazer é identificar. Se você nem sabe que você está com a coisa, não tem como você melhorar a coisa. A segunda coisa é entregar. Agora que você identificou, entregue isso numa oração. Diga a Deus, eu não posso lidar com isso, Pai. E eu quero colocar diante do Senhor esta coisa. E peço, assim como diz lá na palavra de Pedro, 1 Pedro 5, que o Senhor me dê o sustento para todas as coisas. E eu coloco diante do Senhor. Esse tem que ser o seu pedido. Entregue para Deus essa ansiedade, porque Ele é capaz de tratar e de suprir e de sanar. Quer ver? Vamos lembrar aqui o texto, exatamente como está escrito: lançando sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele que tem cuidado de nós. Ou seja, para que Ele possa cuidar, eu tenho que lançar sobre Ele. O pedido aqui não é para segurar, não é para guardar, é para lançar, é para entregar. E depois que você então identificou e entregou, você vai substituir. Então toda vez que você tiver com os pensamentos ansiosos, foque nisso aqui, ó. Um dos caminhos é esse aqui, ó. Então ao invés de ficar pensando naquela conta que você vai conseguir ou não vai conseguir pagar, vá ler a Bíblia. Abra no seu celular, se você não tem a Bíblia física, não tem problema nenhum. Faça uma oração, mas coloque o foco naquilo que pode produzir valor na tua vida, ao invés de colocar naquilo que só destrói. A sua ansiedade não vai melhorar a tua conta bancária. A tua ação e a tua fé vão. Entende o que eu estou dizendo? Então, eu preciso sim identificar e entregar, mas eu também preciso substituir. E eu preciso, o quarto item, agradecer. Antes mesmo daquilo acontecer, ao invés de ficar repetindo que você é alguém ansioso, ou que você é isso, ou que você pode aquilo, ou que não pode aquilo, simplesmente agradeça, mesmo que a solução ainda não tenha vindo. Porque
o cuidado dele é constante. É constante, é o tempo inteiro. E tem uma palavra aqui em Efésios 4, 6 e 7 que diz assim, ó, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, ou seja, orar, pedir, e com ação de graça, ou seja, agradecer, apresente os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Esse é o meu pedido para Deus que toque a sua vida hoje. A Bíblia diz que a gente tem que colocar diante dele todo o nosso cansaço, toda a nossa sobrecarga. Lá em Mateus 11, 28 diz assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Se está difícil demais encarar, viver, administrar a sua ansiedade, ele diz, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É o descanso de Cristo? É o descanso na sua vida que você quer? É esse descanso que Cristo tem para você hoje. O meu chamado é que você lance tudo aos pés dele e que você se permita ser cuidado. O cuidado pressupõe a vontade dele de cuidar, mas pressupõe também a sua predisposição a ser cuidado. A gente está numa sociedade que hoje falar a palavra ser cuidado ou ser cuidada é quase como um pecado, porque a gente é autossuficiente para tudo e a gente não quer ser cuidado por nada e ninguém. E o convite que eu tenho para você aqui hoje é que você lance sobre ele e que o seu cansaço, a sua sobrecarga, porque é ele quem vai te dar paz, quem vai te dar descanso. Espero que essa palavra tenha tocado seu coração e que você seja capaz de entregar a ele a sua vida, entregar a ele esse momento que você está vivendo, entendendo que se não for por ele ou para ele, nada será. Então, a sua ansiedade, a sua angústia pode ser direcionada a alguém. Este alguém é Cristo. E ele é fiel para poder cumprir esta palavra que ele prometeu. Que você possa sentir este peso que está nas suas costas, na sua vida, indo embora, porque você escolheu o destino correto e o caminho correto, que é para colocar isso nele. Eu quero fazer uma oração aqui, para a gente finalizar, e peço muito a Deus que ele toque seu coração, e que esta palavra aqui não finde quando a gente findar também aqui essa nossa live, mas que ela seja o começo de uma transformação na tua vida. Que você tenha uma decisão importante a ser tomada, que é entregar a sua vida para Jesus, colocando nele todo o teu fardo, toda a tua dor, todo o teu problema e toda a sua ansiedade. Porque lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Que assim seja na sua vida. Eu quero orar agora. Deus, eu peço que o Senhor, meu Pai, toque o coração de todos aqueles que aqui estão e que essa palavra possa acalentar o coração deste ansioso, desta ansiosa. A tua palavra mesmo diz que nós temos que lançar no Senhor a nossa ansiedade e não guardar para nós a mesma. E que cada um aqui possa encontrar ferramentas, possa encontrar alguém para ajudar. Assim como Pedro entrou ali para aquele povo e ajudou aquele povo que era um povo recém-convertido a lidar com as dificuldades da vida, a lidar com as dificuldades que estavam postas ali pela sua conversão. Que o Senhor coloque alguém para ajudar cada uma das pessoas que aqui estão. E que este peso, este fardo, essa situação difícil que cada um aqui está vivendo, possa ser absolutamente aliviado pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua honra. E que o Senhor seja, em nome de Jesus,
engrandecido por todos aqui, porque tudo vem do Senhor e tudo é para o Senhor. Que Deus possa tocar o seu coração, que Deus possa mudar a tua mente, e que se este peso te assolava até hoje, que ele não mais te assole. E que o Senhor Jesus toque a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus toque vocês e que vocês possam ser absolutamente guiados, direcionados, cuidados por Ele. Em nome de Jesus. Eu desejo a vocês um bom dia. Amanhã a gente volta aqui. Amanhã a minha expectativa é falar sobre semeadura. Porque uma coisa é fato. Você nem sempre semeia. Você não é obrigado a semear, a plantar. Semear é plantar. Mas certamente você vai colher aquilo que você plantou. É sobre isso que eu quero falar com você aqui amanhã. Então, volte amanhã, chame alguém, algum amigo seu para participar conosco, aquela pessoa que você acha que precisa dessa palavra. Eu vou deixar salvo aqui, mande para outras pessoas, para que outras pessoas sejam tocadas por este mesmo tema. E que Deus, seja engrandecido em nome de Jesus. Muito bom dia a todos vocês. Tchau!